Olá, minha gente. Estamos de volta aqui em nossas aulas de formação. Que Deus nos abençoe a todos. Nós vamos hoje falar um pouco sobre a santificação do trabalho, sobre essa busca da nossa perfeição através dos deveres cotidianos. Eu queria interagir com vocês, ou compartilhar com vocês, algo que me disseram certa vez. Uma pessoa que tinha ido fazer uma entrevista para um emprego, e naquela entrevista lhe perguntaram, surpreendentemente, para mim foi uma surpresa quando essa pessoa me disse isso, lhe perguntaram qual era o seu defeito dominante, qual era a sua virtude principal. De fato, não sei qual é o motivo da empresa estar perguntando isto para o seu entrevistado, mas eu imagino que, conhecendo a empresa e a pessoa, o defeito, a virtude, então pode-se trabalhar melhor, né, com aquela pessoa, eliminando o defeito, fazendo crescer as virtudes para que ela possa ser um bom funcionário, para que possa então exercer bem a sua função na empresa, ser um bom trabalhador. Aliás, toda a sociedade sai ganhando quando os trabalhadores, quando os empregados, quando os funcionários, quando os cidadãos, né, trabalham bem. Toda a sociedade sai ganhando quando se empenha, quando há perfeição no trabalho de cada um. Tudo isso, né, o desenvolvimento da personalidade, o prestígio profissional, o enriquecimento da nação, são metas boas, são metas desejáveis, são metas que devem ser valorizadas. Mas aqui nós ainda estamos num nível horizontal, da perfeição da vida. Então, a nossa meta maior, aquilo que nós devemos almejar como o principal na nossa vida, é uma busca de uma perfeição vertical, sem deixar de buscar a perfeição horizontal, mas almejando uma perfeição vertical. E o que é isso? O que se trata disso? Se trata de eliminar os defeitos que nós temos na nossa personalidade, desenvolver as virtudes, as nossas capacidades, os nossos dons no trabalho, principalmente para a glória de Deus, principalmente para que Deus seja louvado, Ele que é o Criador de todas as coisas, Ele que é o Criador da sociedade, de todo o mundo. E quem tem essa meta, quem almeja esse sentido vertical no seu trabalho, será, sem dúvida, muito útil para a sociedade, né? Será muito útil para os outros. Então, essa meta vertical no trabalho, nós podemos resumi-la de seguinte maneira, que é a de santificar o trabalho, fazendo o trabalho bem feito, santificar-se pessoalmente nesse crescimento das virtudes, na eliminação dos defeitos no trabalho, e a santificação dos outros através do trabalho, né? Então, com isso, nós vamos contribuindo para que tudo, né, à nossa volta, dentro de nós, ao nosso redor, tudo seja melhor, seja humanamente, divinamente, humanamente, tudo seja realmente muito bem aproveitado. Então, essas ideias que eu estou passando para vocês, Deus mostrou a São José Maria lá no 2 de outubro de 1928, quando São José Maria teve aquela visão, e Deus lhe pediu que anunciasse a todos os cristãos e a todos os homens de boa vontade essa busca da santidade através do trabalho, através de uma vida simples de trabalho, da vida corrente, ganhando virtudes, eliminando os defeitos na sua tarefa profissional, nos seus ofícios.
e ajudando também os colegas de trabalho, as pessoas que trabalham junto consigo, a também serem melhores, também se santificarem, agradando a Deus, cumprindo aquilo que Jesus Cristo disse de uma maneira tão clara: sede perfeitos, como o meu Pai Celestial é perfeito. Então, São José Maria recebeu essa mensagem de anunciar a todos que essa perfeição pode ser alcançada através do trabalho, cumprindo aquilo que Deus já tinha pedido no Antigo Testamento, no livro do Levítico: sereis para mim santos, diz Yahvé. Essa é a vontade de Yahvé, essa é a vontade de Deus. E aqui eu tenho um livro, o Sulco, que é um dos livros de São José Maria. São José Maria escreveu sobre a oração, sobre muitos aspectos. E ele, então, nesse livro, ele diz, no número 487, essas ideias de uma maneira simples. Diz assim: diante de Deus, nenhuma ocupação é em si mesma grande ou pequena. Tudo adquire o valor do amor com que se realiza. Ele põe o amor em maiúscula, como ele costumava fazer, para indicar que está se referindo ao amor de Deus, ao amor de Deus. Então tudo que nós fazemos, então, podemos fazer com essa perfeição. Bom, isso tudo Jesus Cristo ensinou durante 30 anos em que ele trabalhou como carpinteiro. Veja só que interessante, não é? Jesus Cristo, durante 30 anos, trabalhou como um simples carpinteiro. E assim, ele já realizou a salvação e mostrou que é um caminho de santificação para muitos, na vida. O fato é que alguns fatores históricos, que eu não vou aqui mencionar, não vou me deter nisso agora, isso ficará para uma outra ocasião, mas alguns fatores históricos determinaram o abandono dessa vereda de santificação pessoal através do trabalho. Essa vereda que foi trilhada pelos cristãos dos 3 primeiros séculos, os 3 primeiros séculos do cristianismo, a santificação foi buscada através do trabalho. A evangelização foi feita através das amizades, dos contatos que os cristãos iam tendo com seus colegas de trabalho. Mas, a partir do século III, por causa desses fatores históricos, que não vou entrar aqui em detalhe agora, mas esse caminho ele virou um deserto, por onde poucos se atreveram a caminhar ao longo dos séculos. Por isso, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, em 1928, Deus pensou que tinha chegado a hora de ele intervir de uma maneira extraordinária, de uma maneira que mostrasse claramente na igreja, no mundo, essa necessidade. E por isso fez com que o padre José Maria visse esse caminho. Ele mesmo disse que viu, de modo milagroso, de modo carismático, esse caminho. Uma intervenção especial do Espírito Santo, para que todos os cristãos pudessem retornar ao modo com que os primeiros cristãos se santificaram. O Opus Dei é isto: uma volta a ser aquilo que foi os primeiros cristãos, através do trabalho profissional e as demais atividades cotidianas do cristão. Em 1974, São José Maria esteve no Brasil e eu tive a oportunidade, a graça de conhecê-lo no momento, muito jovem naquela época, evidentemente, mas tive a oportunidade de conhecê-lo. E numa reunião com muitos jovens, um jovem, lhe fez uma pergunta, e nesta primeira biografia que foi escrita já logo depois
da morte, do falecimento de São José Maria. Essa biografia ela foi escrita, né, que se chama O Perfil do Fundador. Nela então está descrita essa pergunta feita por esse jovem. Ele perguntava isto: quem, quando e por que o chamaram de louco? Então, foi uma época em que, quando ele estava transmitindo, né, São José Maria, essas ideias que tinha recebido de Deus, começaram a lhe chamar um louco, né? Quer dizer, é impossível ser santo como comerciante, como dona de casa, Não, ele vai explicar aqui de uma maneira muito interessante a resposta que ele dá então a esse jovem. Parece-te pouca loucura dizer que no meio da rua se deve ser santo? Que pode e deve ser santo o homem que vende sorvetes num carrinho? E a empregada que passa o dia na cozinha? E o diretor de uma empresa bancária? E o professor da universidade? E aquele que trabalha no campo? E aquele que carrega a mala às costas? Todos chamados à santidade. Agora, isto foi acolhido pelo Concílio Vaticano II, então ele está se referindo, né? Aqui no Concílio, nós estamos comemorando agora a abertura, 50 anos da abertura do Concílio Vaticano II, né? Dia 11 passado, fez 50 anos. O Opus Dei é de 1928, por isso São José Maria vai dizer: agora, isto foi acolhido pelo último concílio, mas naquela época era lógico que pensasse que eu estava louco. Agora já parece natural, mas naquela altura não era assim. Se alguém queria ser santo, dizia-lhe: pois então vá para o convento. Não, senhor. Se Deus o chama para casado, que se case e que seja santo. Um pai de família, santo. E se não, não precisa meter-se num convento. E se o chama para ser frade, pois então que seja frade. Mas todos iguais, perante a necessidade de corresponder, cada um segundo o seu caminho, ao convite do Mestre, todos chamados à santidade. Todos. Para que essa mensagem do Opus Dei ela pudesse então ser difundida, Deus quis que ele fundasse uma instituição dentro da Igreja Católica, chamada Opus Dei. E assim, quem se incorporasse a essa associação, a essa instituição, deveria então realizar essa missão de transmissão através da sua vida laical, através do seu trabalho, estudando, trabalhando, né, chamados para Deus, para essa santificação. Um depoimento interessante, é um depoimento muito de uma mulher que também traz aqui nesse livro sobre o fundador do Opus Dei. Pois então, uma professora de música que teve um encontro com São José Maria, e ela então ficou muito impressionada quando São José Maria lhe disse: tu podes transformar a tua arte em oração. A arte de ser professora de música, de ser dona de casa, né? E o resumo que ela faz desse encontro, a conclusão, é muito interessante, muito divertido. Ela diz: ao folhear o missal, não pude deixar de desiludir-me ao verificar que todas as santas foram freiras, virgens, mártires ou pelo menos viúvas. Concluí: que libertação! Pensar que não só o esforço e o sofrimento, mas também as atividades humanas, que nos enchem de alegria, como é para mim compor e ensinar música, podem transformar-se numa oração contínua. Dezenas de milhares de pessoas devem esse caminho a São José Maria.
São José Maria Escrivá de Balaguer. Então, você, né, que é professora de balé, você que é estudante, você que é professor, você que é trabalhador, você que faz tantas coisas, né, então, pode ser santo. É uma mensagem extraordinária, de maneira que podemos gostar de trabalhar para ganhar dinheiro, é claro, para elevar-nos socialmente, para ter prestígio, ser úteis, né, em tantos aspectos, mas especialmente para agradar a Deus, para louvar a Deus no nosso trabalho, porque assim o trabalho ele se transforma em oração, né, nos dignifica como pessoas e nos faz então mais santos. E olha uma coisa, né, essa mensagem ela nos liberta liberta os cristãos que seguem por esse caminho de uma esquizofrenia espiritual. Veja que interessante, né? Porque quem participa com entusiasmo da missa ou de um grupo de oração, que canta, que dança na missa, mas na hora de estudar, na hora de trabalhar, é uma lesma, isso é esquizofrenia. E às vezes não mexe um dedo para ajudar em casa, para ajudar a mãe, para ajudar as coisas da casa, os trabalhos da casa, né? Fica horas e horas diante da televisão, escutando música. Então, para quê? Que sentido tem esse entusiasmo, essa participação na missa, se no trabalho, no estudo, jogando o tempo fora, às vezes nos chats, nos sites de relacionamento, mas nos joguinhos de computador e não trabalha com seriedade, com responsabilidade. Na missa, aquele abraço, aquele beijo da paz com ternura incrível, né? Mas em casa, aquele manso cordeirinho, aquela mansa ovelhinha se transforma numa fera, né? Mordendo todo mundo, né? Rugindo, brigando e mordendo pais, irmãos, avós, todo mundo. Não pode ser assim, né? Tem gente que pensa que deve amar a Deus e as pessoas só quando está na igreja. Aí tem que amar a Deus e fora da igreja. Deus não está só na igreja, não é verdade? Deus está em toda parte, nós aprendemos isso no catecismo, temos isso claro. Deus está em toda parte, então toda parte nós devemos viver com Deus, nós devemos viver onde quer que a gente esteja, numa sala de aula, na cozinha, lendo um livro, assistindo televisão, fazendo esporte, em tudo aquilo, tomando uma cerveja, no happy hour, qualquer lugar, né, qualquer trabalho, principalmente, é claro, um trabalho profissional, onde nós nos dedicamos o maior tempo do nosso tempo. Então aí sim é que nós devemos então viver a nossa santidade, né? Por isso, para sermos santos, nós não precisamos ir muitas vezes à igreja, nem dar, né? Quem que pode estar muitas vezes na igreja? Não vá. Então, para ser santo, não é necessário ir muitas vezes à igreja, fazer orações intermináveis, jejuar todas as semanas, fazer promessas, acender velas aos santos. Claro que isso é válido, muito válido, e também faz parte da nossa vida cristã, mas não é só isso, né? Não é só isso, isso não se resume, o cristianismo, a nossa religiosidade não se resume nisso, né? Mas o que realmente Deus nos pede, Deus quer, é que sejamos mais santos em todas as ocasiões. Então, Deus pede isso, né? Pede isso para nós. A algumas pessoas, Deus pedirá coisas extraordinárias. Os monges, né? As beatas, elas são pessoas que têm vocação, têm uma missão de rezar muito, né? E é necessário isso na igreja, na sociedade, né? Mas isso só para algumas pessoas, né? Olha, Jesus Cristo, ele viveu durante a sua vida, 40 dias como monge. Aqueles 40 dias em que ele foi para o deserto, fez muita oração, fez jejum durante 40 dias, preparando-se para a sua vida pública. Depois, essa vida pública durou 3 anos. Então vamos dizer que esses 3 anos, Jesus Cristo viveu como padre, como sacerdote, né? Onde ele instituiu os sacramentos, ele perdoou os pecados, ele fez milagres, atuou como sacerdote. Mas, anteriormente, como eu tinha dito antes, 30 anos ele foi carpinteiro. Então, fazendo assim como que uma analogia, pensando na sociedade em geral, né?
a maioria das pessoas vão, né, seguir o caminho de Jesus Cristo nos seus 30 anos de carpinteiro, no seu trabalho profissional. Outros vão ser sacerdotes, e muito poucos monges religiosos. Então, todos chamados à santidade. É isso, né, que Nosso Senhor, então, nos ensinou, né, quando, naqueles 30 anos de carpinteiro, ele fez um trabalho honesto, um trabalho social importante, um trabalho de promoção social da sua cidade, né, e viveu a justiça e viveu a caridade através do seu trabalho. Né. Então, desculpe. Permitam-me tomar um pouco de água aqui para lubrificar a garganta. Então, Jesus Cristo quer que nós nos identifiquemos com Ele nesses anos de trabalho profissional, na nossa vida profissional. E nessa vida profissional, sem deixar de buscar Deus, evidentemente é necessário nos sacramentos, indo à missa, comungando, confessando, fazendo oração, tantas coisas que são necessárias, a base, né, a base da nossa vida cristã, essa união com Deus, nós vamos buscar o alimento. Então é interessante, né, pensando no nosso dia a dia. Nós não estamos comendo toda hora, temos momentos em que comemos, né, mas são muito poucos comparados, assim tem que ser, senão a gente vai ficar muito obeso, mas comparado ao resto do dia, em que preenche o nosso dia de trabalho, de atividades, né? E assim também, o tempo de alimento na nossa vida espiritual é o tempo de oração, o tempo que a gente vai à missa, um tempo de rezar um terço, um tempo de um grupo de oração. Agora, a maioria do dia é trabalhar, né? É seriedade, é cumprir, né? Então, vivendo as virtudes cristãs, santificando-nos pessoalmente no trabalho, santificando o próprio trabalho fazendo e santificando, ajudando os outros a se santificarem também. Enfim, esse é o sentido vertical do que eu falava para vocês no começo. Esse é o sentido vertical que nós devemos almejar e dar à nossa vida. Trabalhar bem para dar glória a Deus. E assim nós nos santificamos. Então aqui fica o convite, né? O convite que eu então deixo a vocês, né, para que então possam participar desse, vamos dizer assim, novo capítulo, né, da história da Igreja, da história da humanidade, que foi inaugurada com o Opus Dei, né? Ser dócil a viver a vontade, dessa vontade de Deus. Deus quer isto para o mundo de hoje, né? Ser santo através do trabalho, imitando especialmente a São José Maria, como o Beato João Paulo II disse no dia da sua canonização, lá em 2002, que ele é o santo da vida ordinária, né? O santo do cotidiano. Então, ele nos transmitiu isso e é tão extraordinário para que nós possamos, então, através das nossas tarefas cotidianas, buscar essa santidade. Então, fica este convite, pedimos, então, a Nossa Senhora, pedimos a São José Maria, pedimos a intercessão de São José. Olha que interessante, vejam vocês. São José, ele não foi padre, né? Ele foi pai de Jesus Cristo, esposo de Nossa Senhora. Carpinteiro também, ele transmitiu a sua profissão a Jesus Cristo. E é o maior santo da Igreja. O maior santo é São José. Não foi padre, não foi monge, foi pai de família. Foi esposo, foi trabalhador. E Nossa Senhora, né? Claro, Nossa Senhora foi monja, foi freira, também não, né? Ela foi mãe de família, ela foi mãe de Jesus Cristo, esposa de São José, dona de casa, né? Cidadã, né? Ajudando, estava nas festas, né? Como estava naquela festa das bodas de Caná, que ela fez com que Jesus Cristo multiplicasse transformasse a água em vinho. Ela foi visitar Isabel, serviu Isabel durante 3 meses antes de que ela gravidez, naqueles 3 meses de gravidez finais, né, de Santa Isabel.
Então, Nossa Senhora foi santa sim, sendo uma simples mulher, dona de casa, trabalhadores, mãe de família, foi santa. E a maior santa, né? A maior santa que nós temos na igreja. Pois então pedimos a intercessão deles, né? São José Maria, São José, Nossa Senhora, né? Para que nós também possamos ser santos, aproveitando a graça que o Espírito Santo então nos dá, a graça que ele então nos transmite, né, para ser santos na vida, trabalho cotidiano. Então essa deve ser a nossa meta, e é isso então o que queria transmitir para vocês hoje, né? Então fiquem com Deus, né? Que Deus os abençoe, que Deus nos proteja, nos defenda, que nós possamos então viver, né, essas ideias, né, tão interessantes, né, e em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.